gente boa que me assiste agora aqui em Brasília pela Band e também pela vemvtv.com.br no mundo inteiro, pela internet. Eu tenho um prazer muito grande em estar com você nesta hora. E quero, antes de tudo, dizer a você o seguinte: se você amanheceu cansado, aflito, sobrecarregado, levando sobre você um fardo, um peso, uma angústia, uma tristeza, uma dor, embora seja domingo de manhã aqui em Brasília, embora o dia esteja bonito, quando a alma da gente está angustiada, não existem dias belos, não existe sol fulgurante, não existe azul no céu. A alma da gente tintura todas as coisas com as matizes da agonia. E se você estiver nessa situação, eu quero dizer que agora mesmo, nesse instante, antes de tudo, tem um grupinho querido de pessoas esperando para orar com você, lá na Estação do Caminho da Graça. São essas mesmas cujas imagens você está vendo aí, e o número está aparecendo, 32620506, 32620506. Você pode telefonar agora mesmo. A intenção de quem está lá é só ouvir você, orar com você, não é fichar você, não é invadir você, não é nada. Se você quiser fazer isso de modo anônimo, a escolha é sua. O importante é você desafogar o que esteja no seu coração agora mesmo. E hoje eu tenho o privilégio de deixar você ver e ouvir uma palavra que eu trouxe ontem aqui. Não na TV aberta, mas na TV que nós temos 24 horas por dia na internet. E você acha no endereço www.vemvtv.com.br. Inclusive, quando acabar esta programação aqui na Band, pode entrar na internet que você vai assistir 24 horas de evangelho disponível para você. O que eu falei durante a semana aqui, numa das muitas vezes que falei, eu falo uma carga horária de 4, 5 horas por dia, eu quero que você aproveite apenas um fragmento de algo que eu falei que pode ser esclarecedor para a sua mente e para o seu coração. Veja lá. No Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 5, no verso 39, está dito, palavras de Jesus, o seguinte, verso 38, começando no verso 38. Também não tendes a palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem Deus enviou. Também não tendes a palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem Deus enviou. Portanto, segundo Jesus, o que faz a palavra se estabelecer permanentemente em nós é a nossa fé em Jesus como o enviado de Deus, não como um profeta, mas Deus enviando Deus aos homens. Isso instala a palavra permanentemente em nós. Isso é infinitamente superior às Escrituras. É uma relação direta com a palavra eterna, com o Logos absoluto de Deus. No verso 39, Jesus diz: examinais as Escrituras,
Examinar no sentido de fazer exumação, de abrir, retalhar, tentar compreender, fazer autópsia das Escrituras, exegese, exumatória das Escrituras. É uma palavra de denúncia da parte de Jesus aos exumadores textuais das Escrituras dos judeus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês ficam tentando entender de maneira cabalística e fazer exumação da Escritura, porque vocês julgam que nela existe um mistério, uma fonte da vida eterna. Ora, são elas mesmas que testificam de mim. Vejam como a Escritura, sem que ela carregue para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, o testemunho de Jesus, torna-se apenas um texto para exumação. Do mesmo modo, ela não realiza a permanência da palavra de Deus em nós, a menos que nós tenhamos o discernimento e a mente iluminada quanto ao fato de que Jesus, o enviado do Pai, é aquele a quem acolhemos e recebemos. A permanência da palavra de Deus em nós equivale ao acolhimento da pessoa de Jesus em nós pela fé. E o exame da Escritura pela Escritura não realiza nada, nem que nós julguemos ali encontrar a vida eterna, a menos que discernamos que o centro, o cerne, a essência de todas as coisas na Escritura são exclusivamente aquelas que dão testemunho de Jesus. Jesus prossegue e diz: contudo, tendo Escritura, fazendo exegese, aplicando as vossas hermenêuticas, fazendo as vossas exumações, cultuando o livro, não quereis virdes a mim para terdes vida, e ficais apenas com o texto, apenas com o exame, apenas com a Escritura, divorciada daquilo que ela pretende realizar, que é tornar-se permanente no coração, porque a Escritura fora de mim, no livro, não realiza coisa alguma. Deus só tem palavra dele para ser implantada em mim. Gravada em livro não realiza nada. Inscrita em mim produz a vida eterna. Como Paulo, escrevendo em 2 aos Coríntios, no tempo em que não se tinha escritura para andar à nossa mão, havia escrituras espalhadas, rolos grandes, enormes, pesados, imóveis, impossíveis de serem carregados nas suas quantidades. Uma Bíblia como essa que, nos dias de Paulo, sem falar que ainda não haveria o Novo Testamento, era uma coisa para você levar numa carruagem, aonde quer que você fosse. Eram rolos imensos, era inviável. Portanto, as pessoas tinham que fazer o que sempre foi aconselhado que se fizesse. Nunca se estimulou o desviar-se a fé na palavra de Deus para a fé nos rolos ou nos pergaminhos. É um rolo colocar a fé no rolo. Sempre o chamado foi: guarda a palavra no coração para tu não pecares contra mim. E aqui, em 2 aos Coríntios 3, Paulo diz: vós sois a nossa carta, nossa epístola, o nosso texto, nossa carta escrita em corações,
conhecida e lida por todos os homens. Vós sois, quando guardais a palavra pregada, quando encarnais a palavra anunciada, quando acolheis a palavra transmitida, vós sois carta viva. E à medida em que viveis, por atitudes, pela expressão do amor, do perdão, da graça, da misericórdia e da fé, vós vos tornais uma carta aberta, lida e conhecida por todos os homens. E é uma carta que já está manifesta em Cristo, produzida pelo ministério da palavra da verdade, da palavra da vida, da pregação do Evangelho, e que, quando assim acontece, se torna uma palavra inscrita no nosso ser, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, como os mandamentos de Moisés, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, em tábuas de carne, isto é, nos corações. E ainda, o apóstolo Paulo, quem vem a nos dizer como este processo acontece dentro de nós, no capítulo 4, quando ele diz ao jovem Timóteo, verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Torna-te padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Medita nessas coisas, sê diligente, para que o teu progresso seja manifesto. Cuida de ti mesmo e da palavra no teu coração todos os dias. E escrevendo a segunda epístola a Timóteo, o que ele nos garante é isto: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Nosso chamado não é para termos uma relação com o livro, não é para sermos meros colportores do texto bíblico, é para sermos material no qual ele seja inscrito, é guardar a palavra na mente, guardar no espírito, guardar no coração, nos afetos, guardar nas práticas da vida, nas atitudes, guardá-la de tal modo e sermos penetrados por ela, introjetados por ela de tal maneira que, ainda que fiquemos esclerosados, esclerosemo-nos para qualquer lembrança, mas não para aquilo que brote do nosso inconsciente como semente da palavra plantada em nós para sempre. Esta é a palavra que quer se enraizar na gente. Não é uma questão de decorar versículos e capítulos. É de aprender o seu espírito, o seu sentido, o seu ensino, que é amor, que é perdão sempre, que é compaixão sempre, que é justiça sempre, que é fé, coragem, destemor, ousadia, com bom senso, com mansidão, com prudência. É uma palavra não para ser memorizada, mas para ser decantada em nós. É uma palavra não para ser objeto da nossa intelecção,
mas para ser o tesouro no nosso coração. É palavra não para nos ser uma informação, mas palavra para nos ser um poder transformador. É lâmpada para os nossos pés na escuridão da existência. É luz para os nossos caminhos nas trevas da história humana, da experiência humana. Esta é a palavra da vida, que só pode ser guardada dentro do coração. Do lado de fora cabem as Bíblias, no coração só cabe a palavra. É óbvio que eu preciso ler a Bíblia, mas até para ler a Bíblia eu preciso lê-la a partir de Jesus, porque a leitura da Bíblia como um todo, sem que se tenha Jesus como eixo, como chave interpretativa, como chave hermenêutica, sem que se tenha a compreensão que o próprio Jesus nos deu, elas dão testemunho de mim, as Escrituras, sem que seja a partir do testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, a Bíblia faz mal. A gente tem que saber que a palavra só se torna permanente em nós quando ela se instala em nós pela nossa consciência em fé de que Jesus é todo o testemunho da Escritura, de que Jesus é o centro de todas as coisas e que em Cristo a palavra de Deus alcançou a exatidão absoluta da revelação. Por isso Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu sou a palavra encarnada de Deus diante dos olhos de vocês. Querem saber o que é amor? Vejam-me amando. Querem saber como é a justiça de Deus? Vejam como eu pratico a justiça, ou como eu abro mão de fazer justiça segundo os homens. Querem saber como lidar com o inimigo? Vejam-me lidando com o inimigo. Querem saber como acolher os amigos? Vejam-me tratando os amigos. Querem saber como lidar com os marginais deste mundo? Vejam-me tratando com os párias da existência. Querem saber como lidar com dinheiro? Vejam-me falando e lidando com a potestade do dinheiro na minha existência histórica, diz o Senhor Jesus. Querem saber como lidar com as autoridades? Olhem para mim e vocês aprenderão. Querem saber como lidar com a natureza? Percebam-me e vocês discernirão. Querem saber como lidar com o mundo espiritual, com milagres, com anjos, com poderes? Vejam-me, e tudo que vocês virem em mim, saibam, é palavra de Deus sadia, e o que não estiver em mim, que não permaneça em vocês. Vocês querem saber como é caminhar? Caminhar em fraqueza, sem temor? Caminhar sob ameaça, sem voltar atrás? Querem aprender o caminho do bom senso, que não escolhe a rota suicida, exceto quando chega o dia e a hora, e nesse dia e hora, então vocês aprenderão a dizer: é chegada a hora e ninguém vos desviará do caminho da própria cruz? Mas enquanto isto, aprendam a refugiar-se, aprendam a evitar a colisão, aprendam a ir para um lugar deserto, aprendam a não antecipar conflitos. Querem aprender a não barganhar? Aprendam comigo. Querem aprender a visitar a casa dos humildes? Aprendam comigo. Querem aprender a visitar a casa dos arrogantes? Aprendam comigo. Querem aprender o que tem significado diante de Deus neste mundo? Vejam o que eu valorizei. Querem discernir o que não tem nenhum valor para Deus neste mundo? Vejam aquilo em relação a que eu não me importei. Eu sou a palavra viva que desceu do céu. E esta palavra quer ser comida por vocês, quer ser absorvida, quer virar carne, quer virar sangue, quer se tornar o caminho de vocês, a ponto de que possam queimar todas as Bíblias do mundo,
mas a palavra de Deus continuará andando solta no coração de vocês, livre, imortal, viva. E vocês andarão como alguém que confia apenas no olhar da fé, comparáveis a um cego neste mundo que não confia na sua própria visão, não anda pelo que vê, anda pelo que crê, e cujas armas de defesa e de ataque para enfrentar principados e potestades não são armas carnais, são as armas da promessa de Deus, da infalível promessa de Deus de que nós haveríamos de combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. E mais, discernam e protejam a palavra daqueles que querem ter acesso à informação apenas para manipularem o próximo, apenas para organizarem sociedades ditatoriais em nome de mandamentos manipulados e impostos sobre os homens. Entendam e discernam que uma coisa é a Bíblia na mão do perverso, outra coisa é a palavra no coração do piedoso. Jamais deixem se enganar pela presença da Bíblia. Busquem discernir a palavra. A Bíblia cabe e pode cair na mão de qualquer perverso e servir para a organização de estruturas sociais, econômicas e religiosas malignas, anti-humanas e anticristo, conforme a história inteira nos deu discernimento. A palavra, todavia, cabe apenas no coração e na prática da vida. Entendam isto de uma vez para sempre. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essas palavras simples tenham encontrado agasalho, compreensão, entendimento, discernimento, percepção, tenham sido iluminadas nos olhos do coração de cada um, e que as pessoas aprendam a fazer a diferença, para que elas não andem supersticiosamente agarradas a um livro, mas carregando e sendo elas próprias a palavra viva de Deus, a carta de Deus, escrita e conhecida por todos os homens, e que cada um de nós deseje carregar a palavra permanentemente em nós mesmos. Isso só é possível não quando se leva um Novo Testamento no bolso, mas quando se tem a tua palavra inscrita, impressa no coração, e quando ela se transforma em prática de vida, em atitude, em comportamento, em olhar, em interpretação, em coragem, em valentia na jornada. E muito obrigado, porque muitos começam carregando a Bíblia com reverência, mas no caminho vão se convertendo e ela se transforma então na palavra inscrita em nós, na palavra que ninguém pode arrancar, nem roubar e nem tomar. Ela se torna maior do que o livro quando ela se transmuta para o nosso coração e fica inscrita como consciência viva em nós, no teu amor, avivada pelo teu Espírito. É o que eu te peço que em mim aconteça e que nos meus irmãos aconteça, nesses dias do fim, quando o amor se esfriou de quase todos, quando a iniquidade aumenta. Permite que surja uma geração que carregue a palavra no coração e que atravesse as estradas apocalípticas da morte, sem medo, sem autoproteção, na certeza de que a palavra que carregamos é a palavra que nos carrega, e enquanto a carregamos, ela nos transforma, nos carrega, nos muda e nos altera. E salva-nos de amarmos qualquer ideia de palavra de Deus fora de nós.
porque a única palavra que é um benefício para nós é aquela que permanece em nós e que muda a nossa vida. É o que eu te rogo, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu espero que você tenha aproveitado mesmo, de todo o coração. E eu convido você que está me vendo aqui agora a telefonar para o nosso número de aconselhamento, lá para o Disque Paz. É um serviço que eu comecei há quase 40 anos atrás, quando eu morava na cidade de Manaus. Disque Paz, esse foi um nome que eu dei. Depois surgiram muitos Disques Paz pelo Brasil afora, mas o primeiro que houve aqui no Brasil foi algo que eu iniciei em 1975, na cidade de Manaus, e é esse serviço que está disponível para você. Tem gente angustiada, tem gente suicida, tem gente se separando, tem gente infeliz por causa dos filhos, por causa do casamento, por causa de vícios, por causa de dependência, por causa de solidão, por causa de depressão, por causa de pânico. Ou tem gente querendo fazer perguntas. Simplesmente isto. Você que me assistiu e ficou com questões, com perguntas, ligue para lá. Ou quem sabe você que diz, como é que eu faço para continuar ouvindo isto? Ora, além da vemvtv.com.br, cujo endereço você está vendo aí, e que você assiste 24 horas por dia, eu convido você para estar comigo hoje, domingo. Hoje, domingo. Eu fiquei alguns domingos sem poder ir à Estação do Caminho da Graça, mas você pode ter certeza que com a graça de Deus eu estarei hoje lá. Eu andei adoentado, fiz uma cirurgia bucal, fiquei sem poder falar, mas agora eu estou ótimo. E hoje, domingo, às 19 horas, eu estou esperando você. O endereço está aparecendo na tela. É esse endereço que você está vendo aí, na Cidade do Automóvel, quadra 14, conjunto 10, lote 4. Cidade do Automóvel, quadra 14, conjunto 10, lote 4. Hoje, às 19 horas em ponto, eu espero que você venha, que você traga os amigos, que você traga a família, que você traga quem você queira, que venha todo mundo. Tem lugar para todo mundo, é um lugar tranquilo, aberto, sem opressividade, sem os pesos da religiosidade. Então venha hoje e não esqueça, se agora mesmo você quiser oração, ou quiser só abrir o coração, ou tiver perguntas a fazer, pode telefonar, porque após o encerramento desse nosso tempo, eu só tenho mais 49 segundos, o pessoal ainda fica lá mais meia hora, 40 minutos, uma hora, para conversar com tantos quantos telefonem, pode ligar agora mesmo, sem esquecer disso. Eu aguardo você daqui a pouco, às 19 horas, na Cidade do Automóvel, quadra 14, conjunto 10, lote 4. Venha e traga os seus amigos, venha mesmo e traga os seus amigos para valer. Gente boa de Deus, foi um privilégio ter passado essa meia hora com você. Eu aguardo você. Um beijão para todos, Deus nos abençoe e tchau, gente querida. Tchau, tchau.